Estamos de volta com esse programa todo especial, hoje quinta-feira, estamos falando de direitos humanos. E eu quero convidar você, antes de retomarmos o nosso assunto, para a gente ver a nossa dica para viver melhor. Aproveite seu dia a dia. Cada dia é um presente de Deus. Muitas vezes nos preocupamos tanto com o passado ou com o futuro e não procuramos viver o hoje. A nossa vida é administrada por nós. E se teremos um dia bom, depende da nossa decisão. Vamos acordar por ter um dia menos ou agradecer por termos um dia a mais? Gente, a palavra de Deus diz para nós, a cada dia basta seu cuidado. Então cuida do hoje, preocupa com amanhã não, amanhã é outro dia. Se a gente ficar preocupando com amanhã, isso vai gerando uma ansiedade na gente, né, Paula? A gente precisa viver o hoje plenamente. Chama presente por quê? É presente de Deus, né? Eu concordo. E eu acho assim, a gente precisa parar de ficar prevendo males, antecipando males, falando da política. Na verdade, é o que você está dizendo, a gente tem que cuidar do dia de hoje. Então, vamos prestar atenção, por exemplo, nos nossos governantes, no nosso Congresso, no nosso Senado. Ao invés só de ficar mandando WhatsApp, falando mal, que às vezes a gente faz muito isso, cuidar quem está votando, como está votando, de que forma está votando. Está votando para o bem do país ou está votando coisas que são coisas negativas para a população, porque nós temos hoje em dia muitas pautas que não são positivas para o país. Prestar atenção no seu candidato, porque vai ter uma eleição lá na frente. Aí sim é a hora de, na urna, você dar o seu recado. Melhor do que a gente ficar com uma maledicência que não vai, na verdade, levar em nada. É verdade. E aí a gente está falando hoje sobre direitos humanos, né? E é algo que é muito importante. A gente tem também representantes, né? Que abordam esses assuntos também. A gente tem que ficar bem cuidando disso. Porque assim, Paula, eu falo assim, aqui no Brasil a gente tem gente que, por exemplo, é preso, né, por roubo de galinha, furto de galinha. A gente também, por exemplo, não está excluso de passar por uma situação em, por exemplo, um acidente de trânsito, acontecer alguma coisa e a gente poder, né, pegar uma pena. Então, até que a gente não passe por aquilo, sempre vai ser o direito dos humanos, né? E, na verdade, um direito garantido para todos, né, Paula? E é muito fácil você falar que as pessoas não têm direitos quando os seus direitos já estão amplamente garantidos. Então, você mora lá num condomínio fechado, super protegido, anda com o seu carro blindado, tem toda a sua proteção, como muitos políticos fazem, e ficam criticando aqueles que muitas vezes, por dificuldade, porque a vida os colocou numa situação mais humilde, estão lá na periferia, andando de condução pública. Essas pessoas também têm direito à proteção. Para elas a vida é muito mais difícil. Então nós temos que cuidar do direito que essas pessoas também têm, sabe? De liberdade de expressão, de liberdade de locomoção, de integridade física. Para quem tem já todos os privilégios, para quem a vida foi muito mais fácil e muito mais simples, é fácil falar mal do direito do outro, né? Então a gente tem que pensar sempre que nós precisamos nos colocar no lugar dos outros. É a questão que a gente fala, né, de privilégios, a gente fala de oportunidade, tem gente que não gosta. Geralmente as pessoas que falam direitos dos humanos riem de quando a gente fala faltou oportunidade, tal pessoa é privilegiada, acho que não, né, como se a gente vivesse numa meritocracia e todo mundo fosse... Mas as estatísticas mostram que não é bem assim, né? Nós olhamos os cargos de poder hoje, a gente encontra negros, por exemplo, é muito raro, né? Olhamos para o nosso Congresso Nacional, quantos negros a gente vê lá? Presidentes do país, quantos já foram? E até cargos ocupados por mulheres, que são mais da metade da população brasileira e ainda são minoria em todos os quadros de poder. Então, nós precisamos, aos poucos, começar a pensar nessa situação. E é possível, com a nossa consciência e com aquilo que a gente propaga, com o nosso voto, com a nossa forma de ver a vida, a gente começar a alterar isso para ter mais igualdade entre as pessoas, na cor, na identidade, no sexo. E só nós conseguimos fazer essa mudança. Não adianta esperar que não vai vir de cima para baixo. De cima para baixo vai ser a realidade que a gente sempre viu e com a qual nós estamos ainda muito insatisfeitos. Agora, sobre a gente achar que direitos humanos pertencem a ONGs que falam de direitos humanos ou ao Estado, né? Como que a gente pode encarar isso na nossa realidade, a gente como sociedade, respeitar os direitos humanos e entender o que é violação, quando está sendo violado o nosso direito? Exato.
Nós podemos, por exemplo, se a gente sabe que um vizinho está praticando maus tratos contra uma criança, é possível acionar a polícia. Aquela criança, ela tem direito à integridade física, ela tem direito à saúde, ela tem direito a crescer num lar saudável. Então, ali está sendo violado um direito humano. Você pode informar a autoridade pública. Você vê que tem um cão que está sendo objeto de maus tratos, isso é crime também. Você pode informar a autoridade pública. Tudo que acontece ao seu redor, no dia a dia, você está vendo um idoso que está sendo descuidado, uma criança deficiente que não está tendo acesso à escola, que não está tendo acesso à educação, informar o Ministério Público, informar a polícia, os órgãos competentes. A gente tem que parar de ficar de mãos atadas esperando que os outros façam. A mudança, ela tem que começar através de nós e por nós. E nós somos capazes de fazer isso. Então, a gente tem os sites, hoje é tudo tão simples, todo mundo tem um celular com internet, entra lá, procura a ouvidoria dos órgãos, faz a denúncia, pega o númerozinho de telefone e liga, ó, tem uma situação grave para denunciar. A gente pode começar uma mudança, a gente pode acionar os órgãos de investigação e os órgãos competentes, mas é preciso, como eu disse logo no comecinho, sair da nossa zona de conforto. Às vezes a gente precisa se indispor, né? Mas não muda o mundo, não traz um mundo melhor, só fica reclamando. É verdade, Paula. Vou ler mais um aqui, né? Tem um bem grandão aqui que é do Ariel, mas do Ariel eu não vou ler que está muito grande. Mas ele fala justamente que os direitos humanos têm sido compreendidos erroneamente quando dizem que é só direitos dos humanos, né? Tentam dicotomizar com isso a relação policial-infratores. Mas os direitos humanos eles são para todos, incluindo os policiais. Incluindo os policiais, os familiares dos policiais, porque assim não existe o direito é para a esquerda, o direito é para a direita, o direito é para o pobre, é para o rico. Não, o direito humano ele é para todas as pessoas humanas. Você conhecer um ser humano, seja ele bandido, seja ele do bem, seja ele policial, ele tem direitos a serem resguardados. E se esses direitos forem violados, nós temos que tomar providência. A Débora diz assim: é um tratado internacional do qual o Brasil é um dos signatários e que deveria garantir ações mínimas a todos os seres humanos existentes nesses países. Pena que as pessoas confundem direitos humanos com sistema de direito penitenciário. Essa semana mesmo, um professor do meu esposo, do curso de Direito, dividiu a sala em pró-direitos humanos e contra-direitos humanos, quando, na verdade, vão falar sobre o sistema penitenciário brasileiro. É que são coisas completamente diferentes, né? Os direitos humanos, eles existem para os agentes penitenciários que estão cuidando dos presos e também para os presos que estão ali dentro do presídio. Eles já estão com a liberdade restringida, então eles já estão com uma restrição no direito deles. É importante dizer, eles não podem circular livremente pela sociedade por conta de um crime que foi praticado. Agora, ali dentro, deixá-los serem torturados, maltratados, é esperar que essas pessoas vão sair pior para a sociedade na qual nós convivemos. O que é que a gente ganha com isso? É preciso se perguntar. Então, a liberdade tem que ser restrita se a pessoa praticou um crime. Ela vai ficar lá 10, 15, às vezes até 20, 30 anos presa. Até aí, tudo bem. O resto não, porque isso é garantido não só pela Constituição Federal, mas também pela Conferência de Direitos Humanos. As pessoas levam, eu acho que toda vez que a gente fala de direitos humanos, vai direto para esse lado mesmo, essa relação policial-bandido, né? Vai para essa relação da penitenciária, em que a pessoa que está lá tem que apodrecer lá mesmo. Isso, infelizmente, no Brasil, porque me parece que houve uma mídia em cima disso muito negativa, feita por alguns setores ideologizados. Mas a gente vê que no resto do mundo não é assim, né? Direitos humanos são coisas batalhadas para que as mulheres, por exemplo, tenham mais igualdade com os homens, para que as mulheres possam ganhar mais. A gente tem visto essa luta agora, mulher que faz a mesma função do homem ganha 30%, 40%, 50% do que eles ganham. Isso também é garantir o direito ao trabalho remunerado. Mas, na prática, o diálogo no Brasil foi distorcido e a gente tem que voltar ao normal, sabe? Deixar que essa distorção não aconteça, porque senão estão nos enganando, nós estamos brigando entre nós e ninguém sai bem dessa história. A gente está falando da questão, né, do direito na área jurídica, mas é uma questão cristã também, né? Se a gente parar para pensar, é uma questão cristã. Eu achar que a vingança ela não é algo bom. E a impressão que eu tenho é que, às vezes, assim, a gente quer se vingar, mesmo que não seja por nossas mãos, mas que aquela pessoa que cometeu um delito, não que ela não tenha que pagar por Sim, isso, ela tem que ser responsabilizada, né? Mas que ela, sofra na mesma moeda aquilo que eu sofri, né? E, o olho por olho, dente por dente. E, na verdade, isso não é um princípio cristão. Quando você fala dos cristãos, disso. a gente tem um estudo já. Na verdade, o que a gente fez? Havia aquela coisa do ser humano ser sagrado. Nós respeitamos o ser humano como algo sagrado, né? Então, a gente transformou e laicizou esse termo
como dignidade da pessoa humana. Então, o que é visto na religião como sagrado, nós vemos nos direitos humanos como digno. Então, a gente não pode ir lá rezar, colocar o joelho no chão todos os domingos, só fazer nossas orações, respeitar a sacralidade de cada pessoa e depois não respeitar o direito à dignidade que essa pessoa tem, que na prática acaba sendo a mesma coisa, né? O corpo dela é inviolável, a liberdade dela é inviolável, a menos que haja uma restrição porque ela praticou algum delito. Então, a gente precisa entender e olhar a coisa de forma mais ampla, mais global, porque se a gente ficar só naquele discurso de direita e esquerda politizando tudo, nós estamos nos prejudicando, sem ver que lá na frente nós é que podemos ser vítimas também desse discurso. Quando alguém pensar direito diferente de mim, ele pode também castrar minha liberdade de expressão, minha liberdade de opinião. Não, isso nunca. Mesmo que eu pense uma coisa que eu pense diferente de você, eu tenho o direito de falar. E o que você tem que falar? Você pode trazer os seus argumentos contrários e a gente pode evoluir e aprender uns com os outros debatendo. Esse é o caminho. Jamais censurar o direito do outro de se expressar. É verdade. O Papa Francisco, num documento dele do Dia Mundial da Comunicação de junho desse ano, ele falava justamente isso, que ele vê a comunicação e as redes sociais, falou sobre redes sociais, né? As redes sociais como se fosse a igreja e os seus membros mesmo. A gente precisa, se a gente respeita um ao outro como nosso irmão, a ideia do outro, ela não vai me ferir a ponto de eu achar que ele está me agredindo com aquilo, muito pelo contrário. É a opinião dele, né? A gente pode até conversar para ver se a gente coloca a nossa opinião também e tenta chegar aí num meio comum. Se não chegar, tudo bem, ninguém é obrigado a pensar igual. Nós não vivemos numa casa de espelhos em que a gente tem que olhar as pessoas pensando igual a gente, fazendo tudo igual a gente. A beleza também está na diversidade, né? Nós também aprendemos com o diferente. Mas nós estamos vivendo tempos de intolerância, principalmente no Brasil. E essa intolerância, ela não é saudável para ninguém. É, verdade. Agora, Paula, você que estudou essa questão dos direitos humanos, né? Dentro desse quadro todo, a gente tem alguns pontos que você acredita que pode ser melhorado, que deva ser repensado? Eu creio que os direitos humanos, como eles estão estabelecidos, eles seriam incríveis. O problema é que nós não respeitamos muito, né? Então, muitas vezes, a gente tem direito, por exemplo, à saúde. Mas nós chegamos lá no posto de saúde, ficamos lá naquela situação que nós sabemos de horas esperando, as pessoas não conseguem o leito hospitalar. Nós temos ação do Ministério Público aqui em Campo Grande, falta leito hospitalar, com liminar ganha. E esse que é o problema. A gente sabe que a situação não se resolve na prática. Então, nós temos que lutar para implementar esses direitos cada vez mais, para que esses direitos sejam efetivamente respeitados. Quantas pessoas desempregadas a gente tem procurando emprego? Ontem eu passava pela Afonso Pena, tinha um rapaz segurando uma faixa, assim, preciso de ajuda, preciso de emprego. E eu olhei aquilo e me deu um aperto no coração. Quantos desempregados não conseguem levar comida para dentro de casa, sabe? E quantas crianças desnutridas nós temos? E existe o direito ao trabalho, mas ele está sendo violado. Então, os direitos, eles são incríveis, eles são muito bons, mas eles precisam ser fortalecidos. E nós temos que lutar por isso. Não para diminuir os direitos, de forma alguma, para que eles sejam respeitados. E para qualquer pessoa, que fique muito claro, é um direito inerente a um ser humano, não a um ser humano de esquerda, não a um ser humano bandido. É qualquer ser humano. É só assim que a gente cresce. É que as pessoas tratam esse tema como se fosse algo político, como se fosse algo que existiu agora, que começou agora. Será que, assim, nesse tempo seu de caminhada, de trabalho, isso não é uma questão que está encrustada, digamos assim, na sociedade, como um pensamento radical na sociedade, e que isso precisa ser mudado nas gerações futuras? Porque eu falo assim, a gente pode até falar, ter ideia contraditória, querer argumentar, mas argumentar com conteúdo, sabendo do que se está falando. Porque muitas vezes a gente passa aquilo que foi passado pra gente, da forma que a gente foi criado. Hoje o pessoal recebe no WhatsApp lá, você sabe que quem mais divulga notícia falsa, já há vários estudos, são os grupos de família, gente. Você vê, mas não é que a sua tia, o seu pai, o seu irmão querem te dar uma notícia má para você sair divulgando uma notícia ruim, eles querem mentir para você. Não, eles te passaram no grupo da família porque eles te querem bem, eles querem te informar, só que eles estão te informando errado, porque eles receberam uma coisa errada também. Então, assim, qual é o primeiro passo para nós pararmos com isso, quebrarmos essa roda, que é uma expressão que eu gosto muito. Se a roda está girando errado, a gente precisa quebrar a roda. Antes de divulgar uma coisa que parece minimamente estranha, vai lá no Google, é tão simples, é tão fácil. Coloca aquela notícia, escreve verdade, mentira, fake news, rápido vai ter um monte. E aí sim você começa a achar jornais de grande credibilidade, checa 2, 3 jornais desses que têm ampla circulação no país e você vai conseguir verificar se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Sendo falsa, gente,
Por favor, por humanidade, vá no particular de quem repassou, não precisa humilhar no grupo, e diga, fulano, eu chequei, essa notícia não é verdadeira. Pronto, a gente consegue mudar isso, nós conseguimos alterar a forma errada que a coisa está acontecendo, mas nós precisamos ter boa vontade, não receber e repassar para o vizinho, no grupo de WhatsApp, para o colega de escola, isso não. Assim a gente está contribuindo com a divulgação de informações inverídicas. Teve um caso que ficou muito famoso de uma senhora que foi assassinada. O que aconteceu? Divulgaram que ela abusava de menores. E depois a sociedade pegou no bairro, pegou essa mulher e matou ela com pedradas, né? Foi um crime horroroso. Meu Deus. E agora tem até um vídeo com a filha dela. E a filha falando, eu fiquei sem minha mãe. Lembra? Eu vi. Depois se comprovou que, na verdade, essa mulher nunca tinha sido abusadora. A notícia era falsa, tinha sido circulada com a imagem dela, mas não era ela. E pessoas mataram essa mulher a pedrada. Vocês se recordam do tempo de Jesus, né? Nós estamos aqui no programa cristão, matando pessoas a pedradas, apedrejando mulheres, quando achavam que elas eram pecadoras. Sendo pecadoras ou não, nós temos que tomar as providências legais. Se a pessoa... Pecador na época de hoje, né, gente? Nós estamos falando aí de quem pratica crimes, roubo, estupro, latrocínio. Então, vamos responsabilizar, tirar a liberdade e colocar dentro do presídio para que cumpra uma pena. Mas não vamos apedrejar, até porque o sistema do devido processo legal ele é necessário. E esse caso que aconteceu no Brasil ele é muito emblemático, porque se matou uma pessoa inocente, ficou uma menina órfã, tudo por causa de fake news. Isso é muito grave. E é importante a gente lembrar que ninguém fica impune, tá, gente? Eles procuram, né, a raiz de onde saiu essa informação. Não é culpado só quem criou a informação, quem compartilhou também nós temos assume responsabilidade com o que a gente faz, né? Então, hoje em dia já é fácil detectar o IP da máquina, se investigar de onde veio a informação que prejudicou os outros, e é possível, sim, o ajuizamento de calúnia, injúria, difamação, dano moral. Então, a gente tem que ser responsabilizado pelo que a gente faz, isso é muito sério. É verdade. Agora, Paula, você falou, né, essa questão de alguém cometer delito e tudo mais. Essa pessoa com conflito com a lei, ela deve ser contemplada também com os direitos humanos, né? Exatamente. Qualquer pessoa, se ela está com a liberdade restrita, é só um direito que está restrito por causa do ordenamento jurídico. Os outros não. Então, a integridade física está garantida. Não se pode torturar dentro de presídio, não se pode maltratar. Da mesma forma que o policial que sofreu, por exemplo, um assassinato. Nós temos que investigar. Essa semana, né? Exato, tem que investigar quem matou o policial, tem que punir quem matou o policial. Nós deixamos uma família, uns filhos órfãos, porque o policial foi assassinado no trabalho dele. Então, o direito, ele vai existir para o preso, mas ele vai existir para a polícia também. Ele existe de todos os lados. É o que eu disse bem no comecinho, independente da raça, da profissão, do sexo, do gênero, nada disso vai nos diferenciar. Se a gente não se respeitar, a gente vai voltar ao tempo que negro tinha que ser escravizado, que era um absurdo, que judeu tinha que morrer na câmara de gás, que era um absurdo. Então, a gente olha a história e a história é cheia de distorções. Na verdade, essa intenção da Carta de Direitos Humanos veio para a gente aprender a se respeitar enquanto ser humano. E, infelizmente, então, a gente olha para os animais, por exemplo, é permitida a venda de animais. Animais têm direitos humanos? Não, porque eles não são humanos. Então, a gente no Brasil, em muitos lugares, a gente vê as pessoas venderem animais, enquanto tem tantos animais abandonados, passando fome, maltratados, por aí. Por quê? Porque eles não têm direitos humanos garantidos. Você precisa fazer uma lei, tem algumas cidades já no Brasil que começaram a proibir a venda de animais para tentar acabar com isso. Você pode vender um ser humano? Nunca. É proibido. Por quê? Porque é inalienável, não tem direito à venda. Então, a gente tem que deixar muito claro, tudo que envolve o ser humano tem que ser respeitado. Olha, tem mais uma aqui, que está dizendo assim, a Kenny, ela está dizendo assim, que tinham que pensar mais nas vítimas, nas famílias das vítimas. Não dar respaldo para bandido. Direitos humanos da atualidade não têm compromisso com gente boa, com a família trabalhadora. O compromisso deles é defender estuprador, maconheiros, bandidos e assim vai. Olha, eu trabalho na investigação dessas pessoas e elas estão cumprindo pena. Quando a polícia consegue descobrir quem fez, a gente coloca dentro do presídio e nós temos em Campo Grande, somando em todos os nossos presídios, praticamente 5.000 presos em regime fechado. Então, assim, essas pessoas estão cumprindo pena. Agora, nem sempre é fácil a investigação, nem sempre a polícia e o Ministério Público conseguem apurar. Eu já vi casos, principalmente quando eu trabalhava em Ponta Porã, que ninguém fala. As pessoas têm medo de falar, elas não querem dizer. E aí, sem prova e sem formas de investigar, a gente também não consegue chegar no verdadeiro culpado. O nosso trabalho se a pessoa fez alguma coisa, ela tem que ser responsabilizada, tem que cumprir pena, que fique muito claro. Mas cumprir pena
o direito à liberdade restrito. É isso que o ordenamento jurídico prevê. Ela não tem que ser torturada, ela não tem que sofrer maus tratos, porque, que fique muito claro, ela tem que ter o direito dela respeitado, até porque ela vai voltar para a sociedade depois. Fala uma mensagem final, então, sobre esse assunto, assim, para a gente sintetizar tudo que a gente disse hoje aqui. Não vamos mais replicar aquilo que a gente recebe sem saber a fonte, sem saber a origem. A gente tem que se expressar. Nós temos direito à liberdade de expressão, que está na categoria de direitos humanos, mas sempre com responsabilidade. Nós temos responsabilidade com o que a gente repassa para o outro e também com o nosso ser, a nossa integridade. A gente não pode ficar absorvendo notícia ruim, notícia negativa e muitas vezes notícia inverídica. É o que eu disse, policial também tem direitos humanos, todos nós temos. É isso aí. Eu poderia complementar, mas acho que você falou tudo. Que bom. Paula, obrigada mais uma vez. Que É alegria te receber aqui. Agora, gente, ela fez recentemente o curso sobre tráfico de pessoas, Exato. né? Então, vou marcar já pro mês que vem, Paula aparecer aqui de novo pra gente falar desse assunto, tá bom? É um prazer estar com vocês sempre, tá? A gente fica feliz. Vamos conferir agora a frase do nosso santo e eu já volto para sortear, tá bom? Que o conhecimento verdadeiro e amor de Deus nosso Senhor possua inteiramente e reja vossas almas por toda esta peregrinação, até vos conduzir com outros muitos por vosso meio, ao último e fidelíssimo fim de sua eterna bem-aventurança. Santo Inácio de Loyola. Vamos sortear então agora o nosso aparelho, um brinde da Workstation, né, que é um carregador de celular. Vamos lá então. Vamos ver quem vai levar o nosso carregador de celular. É a Heloísa Mota, lá do Aero Rancho, vai levar um carregador de celular, brinde da Workstation para o programa Sempre com Você. Vamos agora então sortear o par de ingressos para o filme. Gente, esse filme está espetacular. O pessoal tá gostando demais, que uma experiência incrível, incrível. Eu vi uns testemunhos que depois desse filme que fala sobre perdão, até casais reatando, porque terminaram por causa de mágoas e tudo mais, muito legal. Quem vai levar é a Mariluce Vieira Marques do Jardim Noroeste. Mariluce vai levar o nosso par de ingressos aqui do programa, tá bom? Agradeço você com muito carinho aqui no nosso programa. Lembrando você que amanhã, 1h45, nós vamos estar de volta aqui, tá? Vai ter música, a Vatucci vai estar aqui tocando, ela retomou a sua carreira musical, vai estar aqui tocando pra gente. O pessoal do Procon vai estar aqui batendo um papo com a gente, não é mesmo? E claro, você é o nosso convidado, tá bom? Um beijo grande, Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Tchau, tchau!